Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, item 9, que pertence ainda ao tópico: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E esse item 9 é um comentário de Kardec a respeito dessa passagem, onde Jesus afirma justamente isso que o título do tópico diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então Kardec comenta a respeito: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraças perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Então, pessoal, nesse parágrafo, que vocês percebam até que é um parágrafo longo, por quê? Porque Kardec, ele era assim um professor muito competente, um professor muito hábil. Então, quando ele percebia que um tópico requeria mais atenção, ele procurava se estender mais nesse tópico. Ele procurava detalhar mais esse tópico. E no caso aqui, ele detalhou por quê? Porque esse é um dos tópicos que mais, digamos assim, tem expressado a repetição de erros na história da humanidade, na história das religiões, né? A história das religiões está recheada de exemplos de pessoas que louvam Jesus com os lábios, né? Como diz Kardec aqui, e até Jesus na passagem evangélica, mas que desmentem esse louvor com as suas ações. E é curioso, sabe, eu acho assim muito importante a gente destacar a conexão das mensagens que a gente sorteia aqui ao longo dos sábados com os ensinamentos que vem aqui no Evangelho, ou até mesmo na segunda parte do nosso Evangelho no Lar, no estudo do livro Meditando a Vida, né? Nesse caso aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 9 que estamos estudando agora, salta aos olhos a conexão desse ensinamento com aquela mensagem que nós sorteamos aqui há pouco tempo, não tem muito tempo, poucas semanas,
que se chama Na Palavra e na Ação. Né? Que, como o próprio título está dizendo, ela nos exorta, é uma mensagem que nos exorta a refletir e a espelhar Jesus nas nossas palavras e nas nossas ações. Né? Aqui, sobretudo, neste ensinamento que nós estamos agora abordando aqui no tópico 9, né, desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui está falando sobretudo da coerência entre palavra e ação. Né? É importante ter boas palavras, é importante proferir palavras de consolo, palavras de tolerância, palavras de misericórdia, de amparo, de compreensão. É importante. Palavra é energia. Nós sabemos disso. Nós já dissemos aqui que a palavra pode, inclusive, salvar ou condenar uma pessoa ao suicídio. Uma pessoa que esteja altamente deprimida, que esteja à beira de tirar sua própria vida, uma palavra pode ser a divisória entre o suicídio ou o retorno à vida. Então a palavra é importante, ela tem uma importância muito grande dentro da prática espiritual. Porém, de nada adianta a palavra se ela não vier do coração. Né? É preciso que as palavras ou as boas palavras que nós porventura profiramos, que nós porventura falemos, que elas não sejam palavras vazias. É preciso que elas sejam palavras carregadas de amor. É isso que Kardec está explicando aqui, e é isso que Jesus também nos explica na passagem evangélica. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta louvar. Não basta orar. Isso é importante, né? Isso é necessário. Mas é preciso que isso se transforme em uma ação no mundo. Em uma ação no mundo em todos os níveis. Tanto no nível do pensamento, quanto no nível da palavra, como no nível da ação. Né? Não adianta sermos hipócritas, porque é justamente isso que Kardec chama a atenção aqui. Né? A forma como nós nos manifestamos no mundo, né? As palavras bonitas que porventura nós possamos dizer, elas podem até enganar os homens, mas elas não enganam a Deus. Até porque, como nós dissemos agora há pouco aqui no nosso Evangelho, né, a justiça divina se manifesta na intimidade do nosso corpo espiritual. Nosso corpo espiritual está registrando a qualidade, sobretudo, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas intenções. Se a minha intenção, ao dizer palavras amorosas, ao rezar em público, ao me mostrar um homem muito religioso, for apenas a de angariar o respeito dos homens, das pessoas, da sociedade, isso de nada aproveitará para o meu progresso espiritual. Né? E é por isso que Jesus, na passagem em que ele explica essa questão com muita clareza, ele usa esse símbolo daqueles que, ao chegarem na presença de Deus, vão dizer: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não ensinamos em teu nome, nós não expulsamos demônios em teu nome. E Deus vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando nós fazemos essa leitura interiorizadora, entendendo que Jesus aí está falando da qualidade do nosso mundo interior, que nesse caso, né, nessa passagem, nesse ensinamento, ele está falando daquelas pessoas cuja qualidade do mundo interior não corresponde ao que suas palavras tentam manifestar, né? É desses que essa passagem está falando, né? Ou seja, essas pessoas, quando desencarnarem, quando chegarem no mundo espiritual e se depararem com as esferas inferiores, vão normalmente se queixar,
vão reclamar, vão dizer que Deus é injusto. Como que eu vim parar nesse umbral, nesse charco do mundo invisível? Eu, que fui um homem tão religioso, né? Eu, que fui à missa todos os dias, que rezava de manhã e à noite. Mas, se isso não correspondia a uma ação efetiva no mundo, ele vai se ver numa região espiritual inferior, porque simplesmente o que conta de fato é o coração puro, não são as belas palavras, né? A hipocrisia, ela não tem como enganar a justiça divina. Por quê? Porque a justiça divina se expressa nas próprias leis naturais, né? Essas pessoas que normalmente têm uma personalidade hipócrita, como nós estamos descrevendo aqui, elas muitas vezes nem vão sofrer apenas no plano espiritual. Às vezes elas sofrem aqui na terra mesmo, né? As coisas muitas vezes não dão certo para elas, né? Elas começam a ter muitas perdas, às vezes são vítimas de tragédia e dizem: nossa, mas eu estou rezando tanto, eu estou orando tanto. Mas aí elas têm que ir nessa parte do Evangelho, tem que ir nessa passagem onde Jesus diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Para nós, em especial espíritas, é importante nós traduzirmos isso como o fato de que, por exemplo, ler muitos livros espíritas, né? Tomar passes, participar de trabalhos mediúnicos, né? Enfim, fazer palestras, também não bastam se essas coisas não estiverem partindo de um coração que esteja realmente empenhado em trazer benefício aos seres, de um coração que não esteja querendo apenas ou que esteja querendo apenas parecer um palestrante hábil, né, ou um médium poderoso com um forte poder de cura, ou produtor de fenômenos mediúnicos impressionantes. Tudo isso é coisa do ego. Tudo isso, além de nos ajudar, se torna obstáculo no caminho espiritual. Já vimos aí, inclusive na imprensa, né, como que pessoas que nasceram com a oportunidade, com uma mediunidade poderosa para trazer benefício aos seres, jogaram toda essa oportunidade pela janela e ainda criaram deméritos. Por quê? Porque não souberam cultivar a simplicidade, né? Cultivar, sobretudo, o desapego à personalidade, né? Precisamos, como espíritas, refletir muito sobre isso, pessoal, porque ser espírita é uma grande responsabilidade. Nós temos contato com essa doutrina esclarecedora, nós temos contato com esse mestre divino que é Jesus, nós temos contato com esse professor hábil que disseca todos os ensinamentos evangélicos, que é Kardec, né? Então nós temos uma grande responsabilidade, em primeiro lugar, conosco mesmos, de trabalhar intensamente para superar nossas imperfeições. E, ao mesmo tempo em que trabalhamos conosco mesmos, trabalharmos também em benefício daqueles que nos rodeiam, para que eles também se beneficiem dessa doutrina esclarecedora, né? Vamos sempre nos lembrar isso. Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? Então é a pureza de coração, é a pureza interior que de fato vale perante a justiça divina, né? Então, que tenhamos palavras bonitas, que tenhamos palavras de consolo, mas que essas palavras estejam acompanhadas de um sentimento puro de quem realmente deseja entrar no serviço de Jesus, no serviço da seara cristã. E Kardec conclui o ensinamento para nós dizendo assim: são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras
serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Então, aqui Kardec conclui o ensinamento, né, nos falando justamente da perenidade dos ensinamentos evangélicos, né? Por que esses ensinamentos evangélicos são perenes, né? Já na primeira frase, Kardec já dá a resposta, porque eles são a expressão da verdade. O que quer dizer isso, pessoal? Ser a expressão da verdade significa estão em harmonia com as leis universais. Eles não são a expressão da verdade porque Jesus achava que eles eram a expressão da verdade. Eles são a expressão da verdade porque Jesus estava conectado com a fonte da vida, né? Ele diz muito claramente: as obras que eu faço não sou eu que as faço, é o Pai em mim que as faz, né? Ora, é muito clara aí a afirmação de Jesus, né? Uma afirmação inclusive de humildade, onde ele diz: não é essa personalidade minha de Jesus de Nazaré que faz essas obras, que diz essas palavras. Eu sou apenas o veículo daquele que me enviou, né? Eu sou apenas o veículo desse reino divino que habita dentro de todos nós, de vocês também. E reino esse, de cujas riquezas vocês também podem se apropriar, se vocês purificarem seus corações, né? É isso que Kardec aqui está chamando de construir a casa sobre a rocha, né? Por quê? Porque essa conexão, né, com essa natureza divina que habita dentro de nós, ela é a conexão com o divino que habita em nós. É a conexão, na linguagem budista, com a natureza búdica, né? Os budistas costumam dizer que todos nós somos Budas, nós só não sabemos que somos. Ou seja, precisamos despertar, precisamos acordar para esse potencial ilimitado que reside dentro de nós. E como o próprio nome está dizendo, ilimitado significa infinito, eterno, não perece nunca. Ou seja, seguindo esse caminho da verdade e da vida que Jesus nos legou, né? Ele mesmo chamava, né? Eu sou o caminho da verdade e da vida, né? E quem quiser ir ao Pai pode ir através de mim, não é isso? Ou seja, aliás, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Só que essas palavras também são muito mal interpretadas, né? Porque teve muitos cristãos que se apropriaram dessa fala de Jesus para dizer que a sua interpretação do Evangelho, né, a sua leitura do Evangelho era a leitura verdadeira. E não é isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por mim, ele está dizendo se não for por esse caminho de humildade, de simplicidade, de compaixão, de amorosidade, de alegria altruísta, de paciência, de tolerância, de misericórdia, de todas essas virtudes, enfim, né? São essas virtudes que constituem o caminho através do qual a gente chega ou a gente se conecta com esse reino divino que está em nós, né? É só através desse caminho que a gente se conecta com a riqueza desse reino, né? Que está aqui no imo da nossa essência, mas que nós ainda não acordamos para enxergar, né? Então é muito importante, né, que nós não nos deixemos levar por leituras sectárias, né? Entendamos que o caminho da verdade e da vida a que Jesus se refere, né, é esse caminho onde o ego se submete a essa natureza divina elevada que habita dentro de nós e se coloca a serviço dela. O que significa um ego que se despoja do seu orgulho,
que se despoja de qualquer sentimento de inveja, que se despoja da ganância, que se despoja da aversão, que se despoja da ignorância, para poder deixar brilhar no mundo a luz dessa natureza luminosa que constitui a nossa própria essência.